Olá, eu sou o professor Afonso e estou aqui para falar um pouquinho sobre previdência. Mas antes, precisamos entender dois ciclos que explicam muito sobre o nosso assunto: o ciclo vital e o ciclo laboral. Vamos começar pelo ciclo vital, que representa as etapas da vida. Inclui a infância, a puberdade, a idade adulta, a maturidade, a velhice e vai até o falecimento. Como cada uma dessas etapas não tem uma divisão clara, é impossível dizer exatamente quando uma termina e a outra começa. Mas conseguimos perceber as diferenças entre elas de acordo com as características de cada uma. Você, por exemplo, consegue dizer em qual dessas etapas você está? A mesma coisa acontece com o ciclo laboral, que nada mais é do que o ciclo de vida na caminhada profissional. Esse ciclo começa com o estágio, passa pelo primeiro emprego, pelo emprego de formação, pelo emprego de carreira e termina com a saída do mercado de trabalho. Ou seja, à medida que envelhecemos, evoluímos profissionalmente e avançamos no ciclo laboral. Mas, ao mesmo tempo, avançamos no ciclo vital e, conforme envelhecemos, não conseguimos mais realizar as mesmas tarefas com a mesma agilidade ou qualidade, o que nos leva a uma perda dos rendimentos provenientes do trabalho. Outro detalhe importante: o ciclo laboral pode ser interrompido, mas o ciclo vital continua. Vamos lá. Talvez no ciclo laboral seja mais fácil identificar em que etapa você está, certo? Então surge a famosa pergunta: mas como você terá rendimentos após isso acontecer? É aí que entra a previdência. A palavra previdência significa cuidar do amanhã a partir de hoje. Vem do conceito de fazer uma previsão antecipada da etapa da vida em que você irá perder sua renda. Mas mais do que isso, a previdência parte do princípio de que todos que participam de uma relação de trabalho devem ser segurados do risco de perder esse trabalho. A perda da capacidade de trabalho pode acontecer em qualquer fase da vida, causada pelo próprio trabalhador, pela atividade em si ou por uma causa externa. Veja bem, de modo geral, existem 3 formas principais de interromper o ciclo laboral: por idade avançada, por doença ou invalidez, ou por motivo de morte. O grande desafio para se montar um plano de previdência é determinar o momento em que o ciclo laboral será interrompido. Depois, ainda tem de definir de onde sairão os recursos para efetuar o pagamento e garantir a manutenção dos benefícios. Se esses pontos não forem bem definidos, o plano de previdência pode falhar em 2 pontos. Ele poderá pagar benefícios para quem não precisa ou poderá fazer que pessoas sem condições continuem trabalhando, fazendo um esforço sobre-humano. Pois é, e a nossa sociedade sofre mudanças constantes. A expectativa de vida aumenta a cada ano. As condições de trabalho ficam cada vez melhores e a tecnologia simplifica as atividades. Por causa disso, o plano de previdência deve ser sempre revisto e atualizado para manter o seu senso de justiça. Veja bem, o maior exemplo disso é que, na metade do século passado, a expectativa de vida do brasileiro era de 50 anos. Hoje é de 70. Se os planos de previdência não se atualizassem, hoje teríamos várias pessoas se aposentando muito mais cedo do que deveriam, causando um problema para a sociedade em geral. No fim das contas, a Previdência cria 2 grandes grupos: os ativos e os inativos. Os ativos participam da produção nacional e os inativos já fizeram a sua contribuição, dedicando parte da sua vida ao desenvolvimento da sociedade, mas no momento
estão impedidos de exercer suas funções. Um plano de previdência deve considerar esses dois públicos e tentar achar o equilíbrio entre eles. Essa busca passa por questões sociais, econômicas e políticas, e cada país deve equacionar todos os fatores para encontrar o melhor modelo para ser aplicado a todos. Bom, agora você já sabe um pouco mais sobre a necessidade da previdência e qual o seu papel na sociedade. Nas próximas etapas, vamos analisar como a previdência está estruturada no Brasil e como o nosso fundo de pensão faz parte dela.